Fala galera, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Mais um episódio da nossa série Minha Vida Devocional. Algumas semanas atrás, eu senti um desejo muito forte no meu coração de meditar no livro de Daniel. E é interessante que todas as vezes que a gente pensa na vida de Daniel, ou no livro de Daniel, a gente sempre olha os feitos que Deus fez através da sua vida. Tanto de libertação, de livramento, quanto os sonhos e as interpretações que Daniel fez em determinado tempo de qual Deus quis lhe usar. Mas uma pergunta que surgiu no meu coração, que quando eu estava fazendo a minha devocional no livro de Daniel foi: por que Deus escolheu Daniel para realizar os seus feitos de poder e de milagre na vida dele? Quando a gente está fazendo nosso devocional, algumas perguntas precisam ser feitas para que o próprio texto da palavra de Deus possa nos responder. O interessante é que o Espírito de Deus ministrou muito forte no meu coração. Uma das primeiras coisas que fez com que Daniel vivesse intensamente tudo aquilo que Deus proporcionou na sua vida foi: Daniel não abriu concessões. No primeiro capítulo do livro de Daniel, para a gente contextualizar, não é, a sua história, a nação de Israel estava sendo subjugada, a nação de Israel estava vivendo agora o seu período de exílio. Então Daniel e alguns jovens foram escolhidos para viver dentro do palácio do rei, para que neles fosse introduzida a cultura babilônica, né, a cultura dos caldeus. E é interessante que naquele momento Daniel tomou uma decisão e disse assim: olha, Aspenaz, o camarada que estava cuidando dele e dos seus amigos, olha, eu preciso te dizer algo, eu não quero comer da comida do rei, eu não quero me contaminar. Existem princípios e leis na minha fé que faz com que eu rejeite, que eu não abra concessão de comer dessa comida, porque a minha fé precisa ser guardada. Tirando um dos primeiros princípios que Deus ministrou no meu coração na minha devocional no livro de Daniel, sabe quando a gente vai viver o sobrenatural de Deus com naturalidade? Quando a gente não abrir concessão do nosso coração. Nosso coração precisa ser guardado. Nosso coração precisa ter um único dono, e esse dono se chama Cristo Jesus, nosso Senhor. Daniel viveu tudo o que viveu com Deus, porque no princípio de todas as coisas ele disse não. Ele disse não, não quero. E eu preciso vivenciá-la até o fim. Um segundo princípio que saltou meu coração quando eu estava fazendo minha devocional no livro de Daniel foi: ser relevante não tem nada a ver com o alcance que minha voz tem ou com a quantidade de pessoas que vai escutar aquilo que Deus plantou no meu coração. Se você percebe a vida de Daniel, você vai entender que os feitos que Daniel viveu com Deus existia um período de tempo específico. E alguns daquelas histórias que a gente lê e pensa que foi em seguida, não. Levaram alguns anos até que Deus realizasse algumas obras na vida de Daniel. Eu me fiz uma pergunta. Lembra do começo que eu disse que a gente precisa fazer algumas perguntas para que o próprio texto da palavra de Deus possa nos responder? O que Daniel fazia nesses intervalos de tempo? Ele sempre mantinha sua fé em Deus em oração. Então Daniel entendia que o serviço dele aos reinos, ao rei do qual ele estava servindo naquele momento, era relevante não pelo alcance que ele tinha, mas pela verdade que ele carregava no seu coração, e ele não abria a mão da sua verdade. Ser relevante tem a ver com a verdade que foi plantada no meu coração e eu permanecer firme naquela verdade. Se alguém algum dia precisar dos nossos serviços por meio daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, vamos estar de prontidão para servir. Servir com o coração correto, servir com o coração livre da recompensa. Daniel sempre rejeitava as recompensas do qual as pessoas queriam lhe dar por ele ter prestado algum tipo de serviço. E o terceiro e último princípio que eu vivenciei na minha devocional, vendo, lendo e orando sobre a vida de Daniel foi: precisamos sempre ter o alvo naquilo que é celestial. Capítulo 6 de Daniel, a Bíblia diz o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel não era movido pelos decretos que poderia muito bem levá-lo à morte. Daniel era movido por algo que ele fazia todos os dias, se ajoelhava e orava. É interessante que a visão que Daniel tinha da janela era a visão de Jerusalém. O alvo de Daniel em oração era um lugar. O nosso alvo na nossa oração, assim como Daniel, precisa ser um lugar, a nossa casa celestial.
E assim como eu vivi essa experiência, né, meditando, orando e sendo edificado, né, por meio da palavra de Deus no livro de Daniel, eu faço esse desafio a você, de um homem que não abriu concessões do seu coração e vivenciou o extraordinário de Deus naquilo que era natural, por uma verdade. Os seus olhos estavam na morada celestial, a Jerusalém. Amém, gente? Que Deus te abençoe e até o próximo episódio da Minha Vida Devocional.